Gravando? Ó, então, ó, primeiro passo era aplicar somatório, passo 1, certo? O passo 2, multiplicar por x e aplicar o somatório, tá? Então fica somatório de xi vezes yi, que é igual, o a é uma constante, não, né, só tem um valor, não tem vários, né? Então vai ficar a somatório de xi, mais o b só tem um valor, então vai ficar mais b somatório de xi ao quadrado. Então, essa expressão mais anterior, vou mostrar aqui no próximo slide, tá? Ó, esse aqui é do anterior, esse aqui foi do atual. Então, nós temos duas equações, duas incógnitas, tá? O a e o b são as incógnitas, tá? O resultado do b é esse aqui, já pronto, tá? Não vou ficar desenvolvendo o sistema de equações com vocês, tá? Então, esse n de somatório faz a multiplicação primeiro, depois soma. Menos, aqui primeiro faz a soma desse, depois a soma desse e multiplica. Dividido por n, vezes somatório de xi ao quadrado, né? Eleva primeiro ao quadrado, depois soma. Menos o quadrado da soma do somatório xi. Tá? Então, cuidado para não confundir essas coisas. Bom? E aí o a gente usa dessa primeira expressão aqui, porque já tem o b, né? Não precisa colocar tudo em função de todos os somatórios, tal, não sei o que. Pode deixar desse jeito. Então, essa é a expressão do coeficiente angular da reta, o b, e do coeficiente linear da reta, para você poder fazer um ajuste de um conjunto de pontos em que você vai usar uma função matemática que é uma reta. Tá? Então, está aí o resultado, ok? Bom, nós temos outros parâmetros, outras variáveis que dão indicação do que a gente pode fazer. Por exemplo, coeficiente de determinação, r ao quadrado. Tá? O que ele significa? Representa em termos percentuais o quanto que a variação de y pode ser explicada pela variação de x. Depois, quando eu der o exemplo, vai ficar mais fácil isso aqui, tá? Porque ele é um número decimal, tá? Que multiplicado por 100, ele pode ser dado em termos de porcentagem, tá? Em termos de conceito, tá? Esse coeficiente de determinação, esse r ao quadrado, tá? É muito comum, é mais comum representar desse jeito mesmo. Ele é a variação explicada sobre a variação total. Então, quando você tem um fenômeno, tá, que você quer relacionar, por exemplo, uma coisa que é muito comum, né? O número de consumo de trigo no mundo de acordo com os anos, tá? Ou de acordo com o tamanho da população. Tá? Então, você tira uma correlação e aí nós podemos falar que o consumo de trigo, em função do aumento da população, ele é bem explicado só por essa variável, tá? Porque essa variação total, você tem uma parte que é explicada e uma parte que não é explicada. Então, a variação total é a variação explicada mais a variação não explicada, tá? Depois eu vou comentar quando que a variação total coincide com a variação explicada. Tá? Esse r ao quadrado ele pode ser calculado desse jeito. Tá? A variação explicada é quando é o y calculado pela função linear menos a média. Então, você faz essa diferença ao quadrado de cada ponto e aí faz o somatório. Sobre a variação total, que é a diferença entre o yi do ponto experimental, do ponto real medido, em relação à média elevado ao quadrado. Tá? Então faz a diferença, eleva ao quadrado, depois soma. A variação não explicada é a diferença desses dois pontos aqui. A diferença entre o ponto experimental real e o ponto teórico, o ponto estimado. Tá? Essa diferença ao quadrado. Tá? O y barra é igual a 1 sobre n somatório de yi. Tá? Então, é uma média aritmética do y.
tá? Então isso aí acho que vocês já sabem, é tranquilo, ok? Muito bem. Um outro conceito que é comum, coeficiente de correlação. Ah, só um detalhe que eu esqueci de comentar, eu vou voltar ao slide. É muito comum no Excel, quando faz o ajuste de uma determinada curva, um conjunto de pontos, vem esse R ao quadrado aqui, tá? Vem o R ao quadrado, coeficiente de determinação. O coeficiente de correlação, R, mede o grau de ajuste da curva reta em relação aos pontos. O valor desse coeficiente varia de -1 a +1, tá? Então, esse R é a raiz quadrada do coeficiente de determinação. É só isso. Então, ó, aqui está extraindo a raiz quadrada do coeficiente de determinação. Ok? Então, existem esses dois conceitos. O coeficiente de determinação, igual eu falei, se multiplicar por 100, ele pode ser dado em termos percentuais. O coeficiente de correlação, não. Ele só pode ser dado em termos de números decimais. Tá? São dois, apesar de um ser a raiz quadrada do outro, ou o quadrado do outro, eles significam coisas um pouquinho diferentes. Tá? Aqui está, por exemplo, quando vale 1 ou -1, o ajuste é perfeito, ou seja, no caso da reta, todos os pontos estão sobre uma reta. O ajuste vale 1 quando o coeficiente angular é positivo, ou seja, o x cresce e o y cresce. O ajuste vai ser -1, mas ele é perfeito também quando o x aumenta, mas o y diminui, ou seja, é uma reta decrescente. Tá? Essa nomenclatura aqui é mais ou menos isso. Autores usam valores um pouco diferentes, tá? Quando for zero, esse R, o coeficiente de correlação de 0,9 para mais ou para menos, indica uma correlação muito forte. Tá? 0,7 a 0,9 já é uma correlação forte. 0,5 a 0,7 é uma correlação já moderada. De 0,3 a 0,5 é uma correlação fraca. Tá? E de 0,0 a 0,3 é uma correlação desprezível. Ok? Muito bem. Então, aqui ó, estão os nossos pontos. Estão aqui. Tá? Um jeito fácil de fazer é montar uma tabela. Tá? É muito mais prático, realmente, também fazer no Excel, que faz tudo automático. Mas a gente não vai fazer muitos pontos, provavelmente, é pouca coisa, dá para fazer também na mão. Tá? Qualquer um dos dois modos dá para fazer. Então, ó, aqui tem os valores de x, né? O primeiro ponto, ponto 1, é o 1 com 1,2, o ponto 2, 2 com 3,6, o ponto 3, 3 com 4,5, o ponto 4, 4 com 5,4, o ponto 5 com 6,5. X ao quadrado, então é 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, tá vendo? Ó, a gente faz o quadrado de cada um deles primeiro, até o último. E o x vezes y? 1 vezes 1,2 dá 1,2, 2 vezes 3,6 dá 7,2, 3 vezes 4,5 dá 13,5, 4 vezes 5,4 dá 21,6 e 5 vezes 6,5 dá 32,5. E na última linha a gente faz o somatório de x, que dá 15, o somatório de y, que dá 21,2, o somatório de x ao quadrado, que dá 55, e o somatório de xy, que dá 76. Então, ó, são 5 pontos, n igual a 5, tá? Somatório de x 15, o de y 21,2, somatório de x ao quadrado é 55 e o somatório de xy é igual a 76. Ó, cuidado, hein? Quadrado do somatório de x é diferente do somatório de x ao quadrado. Aqui dá 225, o quadrado do somatório de x, tá? 15 vezes 15 dá 225. Então, ó, para a gente determinar os coeficientes da reta, a gente tem o B, tem todos aqui os valores, tá? Substitui os somatórios, ó, o N que vale 5, somatório de x vezes y, 76, menos o somatório de x que vale 15, vezes o somatório de y, 21,2, dividido por N, que é 5, somatório de x ao quadrado, que vale 55, menos o quadrado do somatório de x, que é 15 ao quadrado, né?
esse B vai dar 1,24. E o A é usando a própria função lá, somatório de y menos b vezes somatório de dividido por n. Tá? Então, 21,2 menos 1,24 vezes 15, 1,24 foi determinado aqui, o b, né? Dividido por 5 vai dar, o a vai ser igual a 0,52. Então, aí os dois valores é assim que a gente determina a reta. Então, ó, a reta, que é a mais bx, o y com circunflexo é igual a 0,52 mais 1,24x. Está aí. Tá? Então, essa é a nossa reta de ajuste, que passa por todos os pontos, e o erro vai ser mínimo. Se passar qualquer outra reta que não seja essa, o erro ao quadrado vai ser maior. Tá bom? Entender a ideia do exercício, tá? De regressão linear. Então, quer dizer, qual é a técnica, né? A gente vai calcular, né, utilizar o método menos quadrado, que diz que as somas das distâncias ao quadrado entre o ponto real e o ponto da curva, a distância vertical, é um valor mínimo. Tá? E aí, como atalho, a gente aplica o somatório na função que a gente quer. Tá? E para a segunda equação, a gente multiplica por x e aplica somatório. E aí determina os valores de A e B. E depois a gente tem o coeficiente de determinação e o coeficiente de correlação. Vamos ver para essa situação aqui, ó. Coeficiente de determinação, R ao quadrado. A média, 21,2 dividido por 5, dá 4,24. Tá? Então tá aqui, ó. De novo a tabela, eu deixei os valores que a gente tinha calculado anteriormente. Esse y com um asterisco, ou chapéu, tá? A gente substitui lá o 0,52 mais 1,24 vezes 1 vezes 1. Tá? Então, esse é o valor do y estimado quando x é igual a 1. Tudo bem? E para o x igual a 2, tá? O resultado vai dar 3. Esse 1,2 é o ponto experimental e 1,76 é o ponto, né, o valor da ordenada estimada. Para o x igual a 2, o valor real é 3,6 e o valor estimado é 3. Para o x igual a 3, o valor real é 4,5 e o valor estimado é 4,24. Para o x igual a 4, o valor real é 5,4 e o valor estimado é 5,48. Para x igual a 5, o valor real é 6,5 e o valor estimado é 6,72. Percebam que aqui nenhum desses pontos coincide com o valor real. Tá? Me parece que eu fiz o desenho da reta com as curvas, com os pontos e a reta. Tá? Então, ó, aqui não apareceu, mas esse aqui é o y menos o y barra ao quadrado, ou seja, 1,2 menos 1,76 ao quadrado dá 9,2416. Mesma coisa aqui, 3,6 menos, perdão, falei errado. Estou acostumado, esse aí que eu falei é outro erro. Então, 1,2 menos a média de y, é a média de y, tá? Eu tinha falado errado, que é 4,24. Então, é 1,2 menos 4,24 ao quadrado, dá esse resultado aqui, 9,2416. Tá? Isso aqui é valor médio, esse segundo aqui, que aqui não está aparecendo direito. Para o ponto 2, 3,6 menos 4,24 ao quadrado, dá esse resultado aqui, 0,4096. 4,5 menos 4,24, que é a média, que coincidiu, tá? Dá 0,076. Bom?
Aqui, ponto 4, 5,4 menos 4,24 ao quadrado dá esse resultado aqui. E o último ponto, 6,5 menos 4,24 ao quadrado dá esse resultado aqui. Ó, lembra que eu falei? Ó, o somatório do y dá 21,2 dos valores reais e o somatório dos y dos estimados, dos y estimados, dá 21,2. Os dois dão iguais, tá? Então a média também vai dar igual. Aqui nessa última coluna, essa aqui, ó, essa aqui é a soma, essa aqui é a variação total. Nessa última coluna, esse valor aqui, o 15,376, é a variação explicada, que é a diferença entre o y da curva menos a média, o y médio ao quadrado. Então vai ser 1,76 menos 4,24 ao quadrado dá 6,1504, tá? 3 menos 4,24 vai dar 1,5376 e assim sucessivamente até o 4,24, né? Os dois coincidem com a média, vai dar 0. Até o último, 6,72 menos 4,24 dá 6,1504. Então, substituindo os valores, ó, o 15,376, que é a variável explicada, sobre a variação total, que é o 16,172. Então, esse R ao quadrado deu 0,9508. Vocês vão ver quando a gente for fazer no Excel, o Excel vai calcular esse parâmetro aqui, esse R ao quadrado. Então, o que significa isso? Que 95,08% da variação do Y é explicado pela variação de X. Os outros 4,92%, que é para chegar a 100%, eu não posso garantir que a variação de Y é por causa da variação de X. Os 95%, beleza, mas os outros 5% não. É isso que significa o coeficiente de determinação. Beleza? Muito bem. Coeficiente de correlação, só extrair raiz quadrada, tá? O coeficiente de correlação deu 0,9751. Então, é uma correlação muito boa, tá? Então, ó, aqui é a conclusão, tá? 95,08% da variação de Y pode ser explicado pela variação de X, já os 4,92% não podem. O grau de ajuste da reta vale 0,9751 e é um ajuste muito bom, tá? Eu acho que eu esqueci de colocar a reta aqui, mas a gente vai fazer no Excel agora, tá?